Bom dia, meus queridos aluninhos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar aí uma minissérie de 2 ou 4 episódios em que a gente vai falar sobre a formação de novas espécies. Esse aqui, gente, vai ser o vídeo 1, que a gente vai falar de conceito de espécie e isolamento reprodutivo. O vídeo 2, que eu acho que vai sair talvez daqui um tempinho, formação de novas espécies 2, eu vou falar de simpatria e alopatria, né? Que aí geralmente é. Opa, deixa eu ver aqui. É realmente os mecanismos de surgimento de novas espécies. Hoje a gente vai dar uma introdução a esse conceito, tá? E no final da aula eu vou falar para vocês também que vai ter uma aulinha de exercício sobre esses dois conteúdos, tá bom? Que eu vou postar no canal talvez amanhã, eu acho, não sei. Enfim, vamos começar. Primeiramente, o que a gente precisa saber? Conceito de espécie, tá? Antes da gente ver certinho o conceito de espécie, deixa eu só pegar aqui a caneta, o laser, se ferra. Essa palavrinha aqui, ó, especiação. Vocês têm que saber, é bem importante. Ela significa formação de novas espécies. Formação de novas espécies e especiação. Beleza? Show de bola, bem tranquilo. A especiação, ela é consequência do processo evolutivo, né? As espécies novas se formam conforme a evolução vai acontecendo. Do latim species, tipo, que significa tipo. Mas esse termo também de espécie é usado no cotidiano para se referir a vários tipos diferentes de seres vivos ou coisas não vivas, tipo, uma espécie de problema, é uma espécie de problema diferente, sabe? Essas coisas assim. E agora sim, entrando mais no conceito de espécie, começamos com Carlos Linnaeus, o famoso Linneu. Vocês devem ter visto ele aí quando vocês forem aprender sobre classificação, né, sobre as classificações da vida, o Ricofage e tudo mais. Que no seu livro Sistema Natural, ele traz um conceito morfológico de espécie. Ou seja, que define as espécies por meio da sua morfologia, do seu corpo, no seu físico. Que ele fala assim: conjunto de seres vivos cujos organismos apresentam características semelhantes cujos organismos apresentam grandes semelhanças físicas e um padrão morfológico comum, característico ao grupo. Essa foi a definição de espécie por Linneu, mas ela possui algumas restrições e não está cientificamente correta. Por quê? Porque ela não explica raças ou subespécies, e o dimorfismo sexual, ele meio que contradiz toda essa definição aqui. O que é dimorfismo sexual? Quando o macho e a fêmea da mesma espécie têm corpo diferente. Como aqui, por exemplo, ó, dimorfismo sexual na ave africana Euplectis progni. O macho é o preto com cauda longa, que é esse aqui, e a fêmea é o marrom sem cauda longa, que é essa aqui. Você vê, eles são da mesma espécie, mas são bem diferentes. Pavão também, ó. Pavão é um ótimo exemplo. Aqui tem um macho que tem essas penas todas bonitas, e a fêmea que ela tem um corpo mais simples, né? Isso também ajuda na parte de proteção da fêmea, né? Porque é camuflagem, né? Pra poder se esconder melhor, pra não ser muito aparente, né? Já o macho, por causa da seleção sexual, ele muitas vezes é todo aparente desse jeito, tá? Esse aqui é o livro, por curiosidade. E beleza. Agora sim, o certo que a gente tem que saber, tá? Que é o conceito biológico da espécie. O morfológico, não. Biológico, sim. É, foi feito por Ernest Mayr, considerado o Charles Darwin do século XX, um biólogo super famoso também, esse cara aqui. Ele é um conceito mais correto e utilizado que diz que as espécies são um grupo de populações cujos organismos podem cruzar entre si e gerar descendentes férteis, em condições naturais, estando reprodutivamente isolados de outras espécies. Ou seja, intrafertilidade e interesterilidade. Intra é entre eles, entre a espécie. Fertilidade, então entre eles, entre a espécie, pode se reproduzir. Inter, que engloba mais de uma espécie, esterilidade. Esterilidade não consegue se reproduzir, não é fértil. Então, é, entre espécies diferentes, não conseguem se reproduzir, mas entre a mesma espécie, conseguem se reproduzir. Ou seja, estão reprodutivamente isolados de outras espécies. A gente vai falar mais disso, a gente vai falar mais sobre isso um pouquinho mais pra frente. E é importante lembrar também, gente, o que são raças ou subespécies. São populações isoladas de uma mesma espécie que têm diferenças em certas características morfológicas. Exemplo, raças de cães. E também da espécie Canis lupus existem várias subespécies, como por exemplo o lobo, os cachorros mesmo, que é
canis lupus familiares. Mas realmente, gente, os cachorros podem ter um pug e um labrador e um pastor alemão. São da mesma espécie. Mas é de acordo com o outro conceito que a gente viu, eles não seriam da mesma espécie. Então o conceito tá errado e esse aqui tá certo. Que é meio que uma espécie são os organismos que conseguem se reproduzir. Se o organismo A não consegue com B, então são espécies diferentes. Se o organismo A consegue com C, então eles são da mesma espécie. Beleza? Culpem esse carinha aqui por fazer vocês estudarem isso agora, tá? Mas esse conteúdo é bem tranquilo, tá? Agora sim, introduzimos espécies e vamos para o isolamento reprodutivo. O que é isso aqui? Quando duas espécies diferentes não conseguem se reproduzir, estão isoladas reprodutivamente. Acho que ao invés de espécies, a gente poderia colocar espécimes, né? Quando organismos diferentes não conseguem se reproduzir, estão isolados reprodutivamente. Isolados, né? Quando tá sozinho, e reprodutivamente. Tipo, é só ele pode reproduzir com os outros iguais a ele, tá? E surge com a especiação. Ou é a especiação que surge com ele? Eis a pergunta. Esse isolamento reprodutivo pode ocorrer em mecanismos pré-zigóticos e pós-zigóticos. Relembrando, vamos voltar um pouquinho para as aulas de biologia um pouco mais antigas. Zigótico. Zigótico vem de zigoto, que é a célula fecundada, quando começa a fecundação, certo? Esse aqui é o processo de fecundação, que é quando o gameta feminino entra em contato com o gameta, nasce junta, né? É o gameta masculino, que no caso dos humanos é o ovócito e o espermatozoide, formando o zigoto. Então, o zigoto pode-se dizer que é a primeira célula da vida, assim, tá? E os mecanismos pré-zigóticos são os que impedem o encontro dos gametas, ou seja, não há fecundação, não há formação do zigoto. São barreiras que acontecem, que impedem, né, eles de se encontrarem. E as pós-zigóticas, que acontecem depois da fecundação. Depois que o zigoto é formado, esses mecanismos vão dar algum jeito de fazer a espécie não conseguir se reproduzir com outras espécies, tá? Ou até com ninguém, tá? Então vamos começar. Tem 5 tipos de mecanismos pré-zigóticos principais, tá? Acho que são esses tipos mesmo, tá? E pré, como a gente sabe, vem de antes. Pré-escola, antes da escola. Pré-estreia, antes da estreia de um filme, certo? Então vamos começar. Isolamento de habitat ou isolamento ecológico. Que é quando duas populações vivem na mesma área geográfica, mas em diferentes habitats. Ou seja, aquela parte aquela porção de espaço que elas vivem é diferente uma da outra. E elas raramente se encontram, como por exemplo, cobras do gênero Rhamnophis, uma vive na terra e outra na água. Então, elas têm, a habitat delas é diferente, elas raramente se encontram, não se reproduzem, tá? E é isso, estão isoladas reprodutivamente entre si. Isolamento temporal, sazonal e estacional. Por que dá 3 nomes diferentes para a mesma coisa? A biologia adora fazer isso, né? Impressionante. Mas enfim, isso acontece quando duas populações vivem na mesma área, certo? Elas vivem, né, na mesma comunidade, né? Elas convivem juntas, coexistem, mas suas épocas de reprodução são diferentes, então elas se reproduzem em diferentes épocas do ano. Ou seja, não conseguem se reproduzir entre si, tá? Exemplo, gambás que vivem na América do Norte. O gambá do leste, que é o Spilogallia putorius, e o gambá do oeste, Spilogallia gracilis. O primeiro se reproduz no final do inverno e o segundo no final do verão. Então, realmente, né, esse exemplo aí bem claro, duas épocas diferentes do ano, então eles não conseguem se reproduzir, tá? Só entre si mesmo. Estão isolados reprodutivamente, tá? Mais 3 aí, pré-zigóticos. Isolamento comportamental ou etológico, que é quando duas populações têm diferenças ligadas ao ritual de acasalamento, corte do nupcial. Dança, qualquer coisa que eles façam aí de ritual mesmo. Isso aqui tá muito ligado mesmo à seleção sexual. Que relembrando, é meio que a seleção de características é, que favorecem a, o encontro de parceiros sexuais. Isso, se fosse natural, seria características que favorecem a sobrevivência. Né? Mas como é seleção sexual, meio que os mais atraentes, os mais fortes ou atraentes são os escolhidos para se reproduzir, e ou seja, vão passando essa característica para frente, tá?
Exemplo, os patolas das pés azuis. Esses bichinhos são muito bonitinhos. Eu acho que eu vou fazer uma aula de espécie sobre eles, hein? Tô pensando. Fala aí o que vocês acham. Da espécie Sulanebux, tem uma corte exclusiva da espécie, onde o macho com a pata mais azul é escolhido pela fêmea. Gente, é muito engraçadinho esses daí, porque ou eles ficam fazendo assim com as asas, uma coisa assim, ou eles ficam levantando os pés andando. É muito engraçado. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição se alguém quiser assistir, que mostra bastante aí sobre eles e sobre essa corte. Tá que eu acho que vale a pena assistir, tá? Só 7 minutinhos, não é muito não. Então, os últimos dois são os mais simples. Isolamento mecânico, onde as espécies têm diferenças anatômicas, forma ou tamanho, entre as estruturas reprodutivas de diferentes espécies. Então, é que basicamente elas não se encaixam, eles não conseguem se reproduzir. E isolamento gamético, que acontece? Acontece tudo, mas na hora dos, é, dos gametas se encontrarem, acontece alguma coisa que não dá certo. Incompatibilidade entre os gametas masculino e feminino. Que pode ser assim, exemplos, proteínas da membrana plasmática que impedem de se encaixar, gametas masculinos não são atraídos pelos femininos ou até não conseguem sobreviver no corpo da fêmea. Então, é o isolamento que tem a ver com os gametas, beleza? Que eles não conseguem aí se juntar, tá bom? Mecanismos pós-zigóticos. Pós significa de depois, tá bom? Primeiramente, vamos definir o que é um híbrido. É um organismo que resulta do cruzamento entre duas espécies diferentes, tá? E os mecanismos pós-zigóticos têm dois. A inviabilidade do híbrido, que é quando o híbrido há má formação embrionária e não consegue completar seu desenvolvimento, ou ele completa o desenvolvimento, mas morre antes de atingir a maturidade reprodutiva. Então, realmente, é quando o híbrido é inviável, ele não consegue sobreviver, não consegue formar. Os gametas se juntam, formam um zigoto, mas o zigoto não é estável assim, né? Então ele não consegue reproduzir, não consegue se formar, tá? E tem a esterilidade do híbrido, que é quando o híbrido ele é saudável, ele consegue viver normal, porém ele é estéril, não consegue gerar descendentes férteis, tá bom? Exemplo, a égua, Equus cabalos, e o jumento, Equus asinos, que quando eles se cruzam, originam a mula ou fêmea ou o burro macho. Esses dois são, na maioria dos casos, estéreis, tá bom? Não sei porque eu coloquei isso aqui, mas eles são, na maioria dos casos, estéreis, tá bom? Bem facinho, bem simplesinho, tá? Só isso. Que ela curta, que ela simples. Mas enfim, gente, espero que vocês tenham entendido tudo, tá? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. O vídeo dos patolas eu vou deixar na descrição também, tá bom? E, importante, não sai ainda. A próxima aulinha que eu vou postar talvez amanhã ou daqui a alguns dias, tá? Vai ser resolvendo exercícios sobre esses dois conteúdos, tá bom? Então, se você tá estudando sobre isso, vê se tá na descrição do vídeo já o link para esse vídeo de exercícios que eu já vou fazer. E já vou colocar aqui na descrição, tá bom? Então, muito obrigado. Não se esqueçam de ver o vídeo de exercícios. E falou, e até a próxima. Tchau, tchau.